Oi, meu nome é Vivian Freitas e hoje vou apresentar um trabalho do curso de Gestão de Turismo do IFSP. O tema é Turismo Macabro, uma viagem em busca do inusitado. Bom, vamos lá. Primeiro, vou apresentar a origem e o segmento desse tipo de turismo. Logo em seguida, irei também apresentar as atividades e os destinos, considerações finais e, por fim, referências e as fontes. Origem e segmento. O turismo macabro vem da palavra tanaturismo, que é um tipo de turismo que envolve viagens a lugares historicamente associados à morte e à tragédia. O termo é uma junção das palavras tânato e turismo. Tânato é um deus que é a personificação da morte na mitologia grega. O tanaturismo também tem outras nomenclaturas, como turismo de luto, turismo macabro, turismo mórbido, dark tourism, tanaturismo e também turismo sombrio. Esse tipo de turismo começou a ser incentivado e explorado a partir da década de 90. Alguns autores também pesquisam sobre a atração das pessoas pelo desastre e sua busca pelo sombrio em locais distantes. Esses lugares são diversos e estão caracterizados pela atribuição que o define, remetendo na maioria das vezes aos fatos que ocorreram e que o envolvem representados pelo sofrimento ou pela morte. E surge então esse tipo de turismo, que tem como objetivo levar os turistas a locais onde ocorreram tragédias, mortes, desastres naturais ou também desastres humanos, principalmente em países europeus, que inclusive já até adotaram esse conceito de dark tourism. A Inglaterra, a Ucrânia e a Polônia são um desses exemplos. Esse tipo de turismo também pode ser visto como uma oportunidade econômica. Além do interesse por lugares históricos, o tanaturismo atrai visitantes que desejam experimentar um novo tipo de experiência. Atividades e destinos. Os destinos mais comuns do tanaturismo incluem castelos, campos de batalha, antigas prisões, calabouços, desastres naturais e desastres humanos, como extermínios e genocídios ou atentados terroristas. Os campos de concentração também são pontos relevantes em diversas cidades. Um bom exemplo é o campo de Auschwitz, que é considerado o maior símbolo do Holocausto e está localizado a mais ou menos 70 quilômetros da Polônia, e lá mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Existem hotéis a 1 hora de distância e visitas guiadas. O museu também permanece aberto 7 dias por semana, dependendo da época do ano. E, de acordo com o site oficial do museu, desde 1979 até os dias de hoje, mais de 25 milhões de turistas já visitaram o local, dentre os quais, é claro, judeus, religiosos, ex-prisioneiros e descendentes de pessoas que foram mortas no local. Além do campo de Auschwitz, também temos Hiroshima, que fica no Japão, né, que teve a bomba atômica, Chernobyl, que fica na Ucrânia, um acidente nuclear, que até hoje é um dos lugares que é mais perigoso, né, pela sua radiação. O memorial de 11 de setembro também, que no local ficavam as torres gêmeas, que foram destruídas no ataque. Fica em Nova York. A Ilha das Bonecas, no México, não ocorreram tantas mortes como os outros que eu citei, mas é um lugar bem assustador, né? Ocorreu uma morte só, e aí o homem começou a colocar essas bonecas sem parar e se deterioraram com o tempo, né? E, bom, mostrei alguns destinos e agora eu vou mostrar uma atividade. Na verdade, é uma série muito legal da Netflix, que foi lançada em 2018.
Ela se chama Dark Tourist. Essa série tem 8 episódios e é o repórter que ele visita diversos lugares sombrios pelo mundo que diversos turistas procuram. Alguns desses lugares são o local da morte de Pablo Escobar na Colômbia, a central nuclear de Fukushima no Japão, Cidade Fantasma no Chipre e locais de prática voodoo na África e muitos outros que são apresentados na série. O que atrai também essas pessoas não são somente as historinhas contadas por trás dos lugares, mas o perigo real da visita, que alguns deles podem ter. Alguns dos destinos, por exemplo, têm o perigo da radiação, agressão física e até tortura. E isso mostra a diversidade de culturas, né, de cada país, como é tão diferente do nosso, por exemplo. Aqui, por exemplo, o lago no Cazaquistão, ele entra nesse lago e nada. E esse lago é formado pela explosão nuclear, que era usada pela União Soviética como área de testes. Então esse lago é um pouco radioativo e ele entra na série e tudo mais. Outro lugar também fica no Sudeste Asiático. Ele viaja para Camboja, onde uma das atrações é alugar armas e os turistas atiram em alvos parados ou até vivos. Essa foto aqui, por exemplo, o homem está trazendo a vaca para que ele atire nela. Mas, dando um spoiler já, ele não atira porque é muita crueldade. Mas lá isso é uma prática normal. Na Indonésia também é onde ele visita um homem que está repousando, eles usam esse termo lá, há 2 anos. E aí sim ele está pronto para o ritual fúnebre. E também aqui na Casa Mal Assombrada que fica nos Estados Unidos. Ele paga e o homem faz um monte de roteiros que dão medo, que assustam, pode causar dor também, enfim. E ele pode desistir se quiser. Vamos agora para as considerações finais. A atração para visitar esses locais pode estar muito relacionada ao valor histórico e não só por causa das mortes ou do sofrimento desses lugares. Além também do dark turismo estar marcando o território, trata-se de uma experiência turística diferente, porque as visitas têm como destino locais incomuns que muitas vezes despertam repugnância por se tratar de morte, fugindo das formas tradicionais, né? Já que o próprio nome desperta curiosidade. A série mostra uma programação também muito diferente de outros programas de TV de turismo e se insere em situações das quais muitos passariam longe. E ao longo da produção, os episódios tratam de tópicos como corrupção e descaso também que alguns países têm pelo seu povo. Eu gostei bastante, então eu recomendo para quem quiser assistir. E incentivar esse tipo de turismo só sustenta o fato de que, ao mesmo tempo que um grupo quer esquecer, outros testemunharam acontecimentos e querem escrever suas lembranças contra o esquecimento, para que a memória continue sempre viva.